This crime cannot be forgiven. None of us should forgive this crime. Gambling with children's blood for political gain, it doesn't get worse than this. So Israel now got stained by blood. This is what Hamas wanted to happen from day one. They wanted to sacrifice thousands of children so Israel can take the blame. Digging tunnels and bunkers under hospitals, schools, launching missiles. A Hamas misfire, how many people killed at a hospital, and they went so fast to blame Israel, and the rest of the world listened to them and listened to their propaganda. Nobody's concerned to check what is true and what is false. Whatever that serve our political and short-term interest, we go for it. Suicidal, not knowing that we are going against evolution. We are going against the collective consciousness of humanity. We're going against the interest of children, the defenseless children who has no one to speak on their behalf. They don't have the power to discern. And yes, they are dying. But who's causing all this death? Blame is the cheap way. It's the way of the coward. Those who have the courage take responsibility. They don't blame. If Hamas is not defeated, if Hamas is not eradicated in Gaza, we'll set the model. We will give the freedom to so many radical groups around the world. And this is just a warning. If you really care for the global security, and I speak as a person who was part of the counterterrorism effort against radical Islamists, if Hamas is not defeated in Gaza, it will inspire many groups around the globe. They will see that few thousands of savages can blackmail the international community, the superpowers, and bring democracies to their knees. Many of them are watching now, and many of them are very happy about how the world is responding. And many of them are satisfied to see the state of confusion and fear and anxiety. This is the time to get united. Because if Israel fails in Gaza, all of us will be next. A guerra de Israel e a besta do Apocalipse. Israel é uma ilha cercada por países muçulmanos por todos os lados. Muçulmanos se definem pela cultura e prática do islamismo, religião predominante nestas nações. Turquia, Palestina, Egito, Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, Irã, Arábia Saudita, enfim, praticamente todo o Oriente Médio é regido pelo islamismo, enquanto Israel e o seu sionismo estão cravados como uma ilha isolada nesse oceano de antítese religiosa. Uma vez que, para o Islã, judeus e cristãos, principalmente, e todas as religiões que não sejam o Islã, são consideradas religiões praticadas por infiéis, coisa que os mais extremistas levam para o lado da Guerra Santa. O Estado palestino, que luta pelo seu reconhecimento, ocupa atualmente a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, temos aqui duas simbologias. O Islã cercando Israel nas 4 direções da terra e o Islã incorporando pelo menos 4 nações mais hostis contra Israel. Porque essa simbologia nos levará às visões do profeta Daniel e às 4 bestas da terra. Aquelas que subiriam do mar para promover grandes guerras mundiais. Você está na lareira do conhecimento. Nem todos os países seguem aquela linha extremista contra Israel. Tal qual os palestinos e os iranianos, por exemplo, defendem, abrigando grupos terroristas de extermínio semitá, judeus. Israel tem relações diplomáticas com 166 países, segundo o seu governo. Com um forte bloco de apoio ocidental que inclui os Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. E também mantém relações moderadas com alguns países do Oriente Médio. Ironias do destino. Um dia antes do atentado do Hamas contra Israel, o que ocorreu na manhã de 7 de outubro, uma ativista iraniana, que faz parte da nação que detesta Israel, ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2023. A visão de Daniel
A primeira visão dos 4 animais ou monstros que identificam nações em guerra veio do profeta Daniel. Segundo a descrição do capítulo 7, referindo-se aos reinos locais de seu tempo em guerra e oposição contra Israel. O Apocalipse de João absorveu a mesma visão, mas converteu as 4 bestas em uma única besta. Aquela primeira besta que representa a política mundial em sua agenda de guerras mundiais, procurando redesenhar geopoliticamente o mundo. Eis a visão completa de Daniel. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, versículos 2 ao 8. Compare agora com a visão de João, conforme o Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. O Apocalipse 13, 1 ao 3. João absorveu a mesma visão e fundiu os 4 monstros da visão de Daniel em um único monstro, nomeado de primeira besta e que sabemos ter relação com a política mundial. Besta que se levanta do mar. Isto é, a humanidade, as águas populacionais da terra. Cruzando as 2 visões, podemos identificá-las segundo os 3 blocos políticos da atualidade. Leão com asas de águia se associam aos Estados Unidos e bloco aliado, geralmente identificando o monstro mais poderoso e influente do mundo moderno. Época localizada pelo Apocalipse. Assume a identidade do bloco imperialista e capitalista, com a supremacia econômica, a qual Israel se associa, provocando a fúria do mundo muçulmano, considerando-o, por tal, uma nação traidora. Leão e águia são animais que assumem realezas. O rei dos animais terrestres e o rei dos animais do ar. Símbolos de poderio, supremacia. O urso, segundo o animal de Daniel, pode ser associado com a Rússia e a China, que tem esse animal como um dos seus símbolos nacionais.
O urso se associa ao bloco comunista e socialista do Oriente e também às nações atuais emergentes dentro deste regime. E o fato de receber a ordem de comer muita carne aponta para os genocídios produzidos pelo comunismo ao longo da história. O bloco muçulmano é representado pelo leopardo, um animal agressivo e violento que habita a África e regiões do Oriente Médio. Ele tem 4 cabeças e 4 asas, símbolo que tem aquelas 2 representações básicas. E o leopardo ganhou o domínio. Basta reparar nas conquistas da bandeira do islamismo no passado e o seu vasto território conquistado para entender essa referência do profeta. Israel cercada por nações muçulmanas em todas as 4 direções cardeais do mapa da Terra. Israel hostilizada por 4 nações em especial. Na atualidade, essas 4 nações mais hostis a Israel seriam a Palestina, Faixa de Gaza e Cisjordânia, a Síria, o Líbano e o Irã. Algumas delas abrigando grupos terroristas de agenda antissemita. Curiosamente, reforçando a simbologia do leopardo de 4 cabeças, a bandeira da Palestina tem 4 cores: branco, preto, vermelho e verde. Assim sendo, diante de uma guerra movida por Israel contra os grupos terroristas residentes nestas nações, eis que elas poderão se enfurecer e assumir partido em defesa daqueles grupos, fazendo a guerra assumir proporções maiores. Um temor crescente de que tudo possa migrar para uma guerra mundial, caso outros aliados de Israel interfiram de forma direta no conflito. O que pode mover também ações dos países do leste. China, Rússia, Coreias, enfim. Hamas. O termo é, na verdade, uma sigla. O Hamas em árabe significa zelo, fervor ou entusiasmo. Movimento de resistência islâmica. É um movimento islamista palestino de orientação sunita, constituído de uma entidade filantrópica, Dawa, um braço político e um braço armado. As brigadas Is ad-Din al-Qassam. Especialmente ativo em Gaza, é o mais importante movimento islamista da Palestina. O seu lema é: Alá é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão é a nossa constituição, a Jihad é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é nossa maior esperança. Da Carta de Princípios do Hamas. E uma das causas de Alá é justamente a guerra contra os povos considerados infiéis, especialmente judeus e cristãos. Curiosamente, a palavra Hamas existe também no idioma hebraico e trata-se de um verbo que significa tratar com violência, com injustiça, o que é muito apropriado. O Hamas segue o conceito jihad do islamismo, que trata da guerra santa contra os inimigos da fé muçulmana, considerando judeus e cristãos os maiores infiéis, que eles perseguem em séculos de história, incluindo combates mortais para cumprir todos os protocolos da Guerra Santa, que na crença deles abririam os portões do paraíso para todos os mortos em combate pela causa de Alá. Os extremistas muçulmanos alegam que o sionismo tem implicações perigosas para o mundo, se infiltrando silenciosamente em tudo para assumir uma espécie de controle absoluto da economia e do poder global. O sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel. Os desdobramentos mais tenebrosos do sionismo indicam que o anticristo sairá de Israel, uma vez que a própria nação eleita nega o Cristo que assassinou até hoje, e em seu lugar farão subir o anticristo tomando-o como seu verdadeiro Messias. E justamente dele é que trata o quarto monstro da visão de Daniel,
o pior dos quatro, o quarto animal da visão de Daniel.